Abençoa os teus filhos que vai ofertar, dizimar. Senhor, abre porta de facilidade, porta de emprego, Senhor da glória. Ajuda os teus filhos, Pai. Abençoa os teus filhos que vai fazer, tirar as ofertas. Toma nas tuas mãos, Pai. Por tudo te peço, agradeço. Em nome de Jesus, querido amado, que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de louvor, cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. São hinos conhecidos, então que a igreja também possa nos ajudar a adorar, glorificar o nome do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Merecida vida, de graça recebe. Você também, aleluia. Por sua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente ele me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, é o amor de Jesus, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, Deus me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz ele te chamou e gentilmente ele também te atraiu, aleluia. Sem palavras, se aproxime nesta noite do Senhor com quebrantado coração. Você pode, você tem a liberdade. Pela cruz Deus me chamou, ele te chamou. Oh, aleluia. Me aproximo, quebrantado por seu amor. De novo. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu e
porque Tu és digno de honra e de louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Então, se você é grato, meu amado, minha amada, que você que está aqui nesta noite, dê o seu melhor adoração, dê o seu melhor aleluia, dê o seu melhor glória a Deus e agradeça a Ele, porque Ele está pronto para te ouvir, te tocar e te abençoar nesta noite. Oh, aleluia! Oh, é real a presença dEle neste lugar. Você vai dizer nessa noite, aleluia, vai louvar conosco novamente, com todo o seu coração, porque você está na casa do teu Pai, do teu amigo, aleluia. Oh, glória a Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama, pois tudo que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Sou é para Ti, nós vivemos, vivo só para Ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Podemos imaginar, e não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair
eu preciso estar somente nele. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, e eu vivo só para ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa do Pai, né, irmão? Como é bom esse momento aqui, um momento tão maravilhoso. Essas 2 horas de culto é algo tão maravilhoso nas nossas vidas, irmão. Você esquece que está na terra, está no céu, irmão. Algo maravilhoso Deus traz para nós. Cada culto é um culto maravilhoso nas nossas vidas, irmão. Essas 2 horas de culto é algo maravilhoso que Deus prepara para cada um de nós. E nesta noite, meus amados, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. O nosso amado irmão vai pregar a palavra nesta noite. Deus vai usar o seu servo poderosamente. Que nessa noite Deus possa falar algo aos nossos corações. Venha nos alegrar, venha nos exortar. Deus é quem manda, o Senhor é quem manda nas nossas vidas, né, irmão? Nós somos servos, estamos aqui para receber. Deixa Deus trabalhar no teu coração, abre o teu coração, esquece as coisas lá fora, dá lugar ao Senhor Jesus nesta noite, que Deus está aqui nesta noite. Cantaraba. Aleluia! Irmão, vamos ficar de pé para fazer uma oração pelo pregador desta noite, irmão, para Deus usar ele poderosamente. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor do céu e da terra, nesse momento, Senhor, estamos na tua presença, Pai, te agradecendo por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora toma o teu filho nas tuas mãos, usa ele como tu quer, Senhor, esse vaso, Pai, que ele possa falar algo poderosamente através da tua palavra, Senhor. Pai, usa teu filho nesta noite, Pai, toma nas tuas mãos, por tudo eu te peço, te agradeço, é no nome de Jesus, querido amado, que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Prometo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria, né, irmãos? Muita satisfação a gente poder nos encontrar na presença do nosso Deus, na beleza de sua santidade, neste momento tão maravilhoso, né? Culto de Santa Ceia, a mesa está posta, né? E somos gratos ao Senhor por esse momento ímpar na nossa vida, amém? Eu não quero enfadar os irmãos, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, juntamente comigo. Último livro da Bíblia, amém? Apocalipse, capítulo de número 5. Meus irmãos, está nos dando a honra de estar nos visitando nessa noite, Tarcísio, amém? Narcísio, amém? É o pai da Maria, não é isso? Glória a Deus. Vamos dizer no 3, um seja bem-vindo bem forte, amém? No 3, 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Deus abençoe a sua vida poderosamente, meu irmão. Está aniversariando, aliás, aniversariou no dia 20, né? A Júlia, cadê a Júlia? Júlia, tá aí ela. A Julinha, filha do Jorge Maranhão, né? Da Tatiane, glória a Deus. Vamos dizer no 3 um parabéns bem forte. Vamos dizer os parabéns no 3 bem forte para a Júlia, amém? 1, 2, 3. Parabéns,
3. Deus abençoe, Júlia, sua vida poderosamente. Olha aí a alegria dela. Ó. Eita, que bênção. Meus irmãos, a neném, não é isso? E os seus dois filhos. Está visitando também, ela está aí? Glória a Deus, que bênção. Vamos dizer no 3, seja bem-vindo, bem forte, amém? 1, 2, 3. Seja bem-vindo. Não, irmão, tá fraco, irmão. Tá fraco, irmão. Perdoe, tá fraco e ficou feio. Piorou, irmãos, que é isso? Começa bem e termina bem, amém? No 3. 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Glória a Deus, olha aí, tá vendo? Ficou bonito. Glória a Deus, Jesus é bom. Meus irmãos, Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Deus. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, mas para a melhor compreensão dos irmãos, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o selo, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se estivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. A tua oração está lá. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família e língua e povo e nação, e nos fizeste reis e sacerdote para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era 10.000, 10.000 vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. Amém? E você pode sentar, tome seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, por motivo de força maior, o nosso pastor está enfermo, né? Essa gripe, né, está pegando, essa virose.
E por motivo de força maior, nosso pastor não pôde estar presente, amém? Mas ele carece das nossas orações, amém? E o pastor nos passou o texto, irmãos. Eu confesso que eu fiquei impactado quando ele passou o texto para estar ministrando nessa noite, em Apocalipse capítulo de número 5, amém? Meus amados, estamos aqui diante, acredito eu, um texto conhecido de toda a igreja, de todos nós, que fala-nos a respeito do livro Os 7 Selos e aquela pergunta: quem é digno de abrir o livro? E para a gente poder entender esse texto, a gente tem que fazer algumas perguntas. Quem sempre vem até mim: Marcos Paulo, como é que a gente entende? Às vezes a Bíblia, ela é bem complicada da gente entender, compreender, né? E a cada dia a gente está aprendendo algo novo. Irmãos, quando você for ler a palavra do Senhor e você se depara com algumas palavras, algum versículo, algum capítulo, texto, até mesmo livros, que você não compreende, não entende, faça algumas perguntas. E que perguntas são essas? Quem escreveu? Para quem escreveu? E o porquê escreveu o texto? Amém? Eu peço que você redobre a sua atenção. Deixe para conversar quando terminar o culto. Amém? Olhe para cá. Quem escreveu? Por que escreveu? E para quem escreveu? Certo? E a gente se depara aqui com o livro de Apocalipse. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. Amém? Dentro do Novo Testamento, a gente encontra 3 João. O primeiro é o João Batista, que nós conhecemos. Todos nós sabemos que entre o livro de Malaquias e os evangelhos da Bíblia, entre o Antigo Testamento, o último livro da Bíblia do Antigo Testamento, e o início do Novo Testamento, o livro de Mateus, há uma ruptura, um período chamado período interbíblico. Esse período foi um período de 400 anos, que Deus, redobre a sua atenção, que Deus ele ficou sem falar com o seu povo, sem manifestar a sua glória, amém? Depois que passa esses 400 anos de Deus em silêncio, a Bíblia diz que Deus ele levanta um profeta esse, por nome de João Batista, né? Todos pensam que Batista era o seu sobrenome, mas não era. Ele foi escolhido pelo Senhor, foi designado pelo Senhor para os seus pais colocarem o nome dele de João. Batista vem de batismo, pelo simples fato de João ele batizar o povo no Rio Jordão, e o povo batizaram ele por João Batista. E a Bíblia diz que ele batizava o povo, aqueles que se arrependiam. João, ele batizava o povo no Rio Jordão. Olhe para cá e preste atenção, que a mensagem que João, ele pregava, que ele ministrava, não era aquela mensagenzinha, irmãos, que a gente, né, de amassagear o nosso ego, era aquela coisinha toda, um glu-glu, dadá, não. A mensagem que João Batista pregava era uma mensagem firme, era uma mensagem de exortação. E a Bíblia diz que quando ele abria a sua boca e ministrava a palavra do Senhor, ele pregava a palavra de Deus, e era desse jeito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele foi aquele que preparou o caminho para que o Messias pudesse chegar. E o interessante, irmãos, é que quando ele pregava essa mensagem de arrependimento, a Bíblia diz que o povo se prostrava diante do Senhor e acreditava na vinda do Messias. Por quê? E era uma multidão, ao ponto de Herodes criar uma desavença com João e tudo. E olhe para cá,
E a Bíblia diz que muitas pessoas se rendiam aos pés do Senhor, se arrependiam dos seus pecados e acreditavam na vinda do Messias. Por quê? Porque 400 anos Deus ele não estava manifestando o seu poder. Deus não estava manifestando a sua glória. O Senhor estava em silêncio e o povo estava sedento, querendo, estava com sede de Deus. E esse retrato que a gente vê é o retrato de hoje em dia. O povo está sedento de Deus. O povo está precisando do Senhor e Deus ele conta com você. Ele conta com você. É bem verdade que quando você sai nas ruas pregando, entregando folhetos, evangelizando, o povo está pedindo: me entregue esse folheto, fale do amor de Deus, ore por mim, eu estou precisando, né? E hoje a gente vê o retrato da necessidade do que o povo, ele tem de Deus. E a Bíblia diz que João, ele vai batizando o povo no Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele chamava o povo de víbora. Arrependei-vos, raça de víboras. Sabe o que é isso, irmão? É cobra. Arrependei-vos, cobras peçonhentas. Mas tem um dia, irmão, que Jesus ele tem que cumprir a profecia. E Jesus ele vai descendo até o Rio Jordão. E parece que eu vejo que quando João ele abre a boca para chamar a próxima víbora, a próxima cobra, eu acredito que a língua dele, a boca dele trava. E ele fica sem entender: João, que cobra é essa, João? Que víbora é essa? Eu acredito que ele abre a boca naquele momento e ele diz assim: eis aí. Quem pegou, pegou, irmãos. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E ali naquele momento é cumprido a profecia, Jesus é batizado. E a gente encontra o segundo João dentro da Bíblia, que nós conhecemos como João Marcos, que escreve o segundo evangelho, Mateus, o evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, que é o segundo evangelho. E Marcos, ele não foi um apóstolo de Cristo, não. Marcos, quando ele está iniciando o seu ministério, a Bíblia diz que na sua primeira missão, ele acaba fugindo, ele não vai. E por incrível que pareça, era com o apóstolo Paulo. Aí Paulo ele diz assim, chega a falar para Pedro: Pedro, não leva mal não, mas ele aí, em outras palavras, irmão, cearense para você entender, ele aí não presta para nós não dá certo, porque a nossa caminhada com o Senhor, ela é estreita, é espinhosa, e só tem que aguentar a perseguição, tem que aguentar a luta. Ele aí não tem como não dá certo não. Ele fugiu, beleza, mas na frente, glória a Deus, eu amo o apóstolo Paulo, irmão, porque ele é aquele que ele comete os seus erros, ele tem a palavra dura, mas ele reconhece os seus defeitos, os seus erros, ele volta atrás. Aí ele escrevendo para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, ele estando preso, traz para mim o jovem João Marcos, porque hoje eu sei, hoje eu vejo o quanto ele era especial para mim. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós falamos palavras duras, é ou não é? E Deus ele nos incomoda nessa noite para a gente voltar atrás e pedir perdão pelo simples fato da gente falar sem pensar. Aí Deus diz para mim e para você: pense, eu sei que é difícil, mas pense antes de falar e antes de agir. Glória! E a gente encontra o terceiro João, que é o João apóstolo, o quarto livro do Novo Testamento, que leva o seu nome. E ele escreve as epístolas, ele escreve o Evangelho e o livro de Apocalipse. E quem era João? João era aquele que é conhecido na Bíblia, pelos leitores, teólogos, estudiosos, pela igreja,
como João, o apóstolo amado. É aquele que coloca a sua cabeça no peito de Jesus e escuta as batidas do coração do Mestre. João, ele foi o único apóstolo que não morreu do martírio, morreu de velhice. E a Bíblia diz, no capítulo logo de número 1, se não me falha a memória, versículo 9 de Apocalipse, João, ele conta a razão do porquê ele se encontra em uma ilha. E ele diz que, dessa forma, olha, eu me encontro preso, hoje eu estou em uma ilha chamada Patmos, e eu estou aqui pelo simples fato de pregar o Evangelho do Senhor. Irmãos, infelizmente estão destruindo os marcos antigos. Eu sou novo na fé, só tenho 14 anos. Mas estão destruindo o que uma geração construíram há 20, 30, 50 anos atrás. Carregar a palavra do Senhor, carregar isso aqui no coração, é motivo de alegria sim, mas traz um peso de responsabilidade. Não temos que agradar a ninguém, não. Pregar a verdade sem rodeio. E esse era o motivo de João apóstolo, ele está preso em uma ilha. Eu estou aqui porque eu estava pregando, falando do amor, falando da verdade, falando do caminho, falando da vida. Aleluia, Jesus, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no capítulo de número 5, se nós observarmos bem, aleluia, o livro de Apocalipse, tem muita gente que tem medo, né, irmão? Não, eu tenho medo de ler o livro. Tenha medo não, irmão, pelo amor de Deus, né? O livro de Apocalipse, ele contém 22 capítulos. Logo no capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, a gente encontra a introdução da igreja, que ele foi designado, a primeira visão que o Senhor entrega para João. João, escreve as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. Do capítulo 4, a gente já encontra o arrebatamento da igreja. Não fala mais de igreja, João, ele se encontra no céu. Capítulo de número 5, fala da redenção e seus 7 selos, a qual nós estamos aqui introduzidos nessa noite. Não tem mais igreja, irmão, na terra. Ela está até o capítulo de número 3. O capítulo de número 6, aleluia, fala a respeito dos 7 selos de juízos. Cadê a igreja? Não está aqui. Capítulo de número 7 de Apocalipse, a Bíblia vai falar a respeito dos mártires na glória. Capítulo de número 8 e capítulo de número 9 fala a respeito do toque das 7 trombetas. Capítulo 10 é o anjo com um livrinho na mão. Capítulo de número 11, as 2 testemunhas. Capítulo de número 12, a mulher e o dragão. Capítulo de número 13, a besta do mar e a besta da terra. Capítulo 14, é os 44.000 selados. Capítulo 15 e 16, as 7 salvas da ira de Deus. Capítulo 17, a mulher vestida de escarlate. Capítulo 18, as 4 vozes da queda da Babilônia. Capítulo 19, nós encontramos as bodas do Cordeiro. Capítulo de número 20, o milênio e a terra, o milênio e Jesus, o milênio e Israel. Capítulo de número 20 e 21 fala a respeito do trono branco, o grande juízo final. E o capítulo de número 22, as 7 glórias de Jerusalém. E daí em diante começa a eternidade. E quando nós lemos aqui o capítulo de número 5, leia em casa, irmão, você vai ficar fascinado pela presença do Senhor. O capítulo de número 5, eu estou encerrando, João ele fala a respeito de um livro. E ele diz: eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E esse livro fala a respeito dos propósitos
e julgamentos divinos para a história da humanidade. O fato de estar escrita em ambos os lados indica a plenitude e a completude do conteúdo. João, primeiro, ele vê o livro. Segundo, ele vê que o livro que ele estava vendo estava selado. Quando ele vê esse livro selado, ele vê os selos. Os selos tinham sete selos. O livro está completamente lacrado, o que simboliza que o seu conteúdo está oculto, está protegido, não podendo ser aberto ou compreendido por ninguém. Me prove, ele fala mais na frente. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz. Ele vê o anjo do Senhor proclamando e dizendo: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Quem é digno de abrir os propósitos e julgamentos divinos para a história? Quem está entendendo, diga amém. E quando ele abre a boca, quando o anjo abre a boca e pergunta, a Bíblia diz, versículo de número 3, e nenhum homem no céu. Eu acho que começa aqui nesse momento, Jorge, uma análise. Começa uma análise. Quem é digno? Aí começa a ver no céu. Quem está no céu? Vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó. Não é digno. Quem está lá mais? Jó, não é digno. Elias, Eliseu, não é digno. Aí começa a ver os apóstolos. Paulo também não é digno. Pedro morreu de cabeça para baixo, não é digno. André morreu desse jeito, crucificado, não é digno. Os martírios não foram dignos. Olharam para a terra, viram muitas pessoas, não sei, nenhum daqueles são dignos. Eu acredito que voltaram para o céu, olharam para os querubins, não são dignos. Os serafins com brasas de fogo nas mãos, também não foram dignos. Olharam para Miguel, o arcanjo, quem é como o Senhor, o significado que leva o seu nome, também não foi digno. Olharam para Gabriel, o mensageiro, não foi digno de desatar os 7 selos que se encontravam no livro. A Bíblia diz que nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele, não podia, não era digno nem de olhar. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmãos? Que João, quando ele se depara com aquela situação, quando ele vê que não havia ninguém, irmão Elias, ninguém digno de desatar os selos daquele livro, a Bíblia diz que João começa a chorar. Por quê? Porque o futuro está nesse livro. A continuidade da história está no livro. João, ele foi porque ele sabia que precisava de uma resposta, porque foi o próprio Deus que chamou ele lá. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. Você vai dar glória agora. Olhe para cá. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? E um dos anciãos
olhou para João e disse: João, não chores. Glória, aleluia. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, fala da linhagem de rei, prevaleceu, ele venceu, para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Ele estava querendo dizer: João, acalma o teu coração, aleluia, não chores mais, porque o futuro da humanidade é o céu. Vai acontecer muita coisa, mas acalma aí e leva a mensagem de volta, porque existe um céu preparado para a igreja remida e lavada no sangue de Jesus. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aí a Bíblia dá continuidade. A Bíblia diz assim: João, ele olha, e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como se estivesse sido morto, tendo 7 chifres. Esses 7 chifres falam da onipotência de Deus, do poder está sobre ele. Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre a luta, aleluia. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu o poder. Todo o poder, toda a glória pertence a ele. Ele ainda comanda a terra, os céus. Ele ainda está no controle de todas as coisas. O teu problema para ele é nada. Aí ele continua dizendo: e 7 olhos, que fala a respeito da ciência da sabedoria do Senhor. A sabedoria está nele, está sobre ele. E ele continua: que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que fala da onipresença. Ele está em todo lugar. Enquanto tu está aqui dando glória, aleluia, eu profetizo em nome de Jesus, pela onipresença do Senhor, ele está lá na tua casa. Ele está dando livramento aos seus, dando livramento aos teus filhos, às tuas filhas, o teu esposo, a tua esposa. O Senhor, ele está lá, ele vai lá, aleluia, glória a Deus. Eu amo Jesus. E a Bíblia diz que o cordeiro viu. Ele veio, o cordeiro, e ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Marcos Paulo, não estou entendendo nada. Como é que é esse negócio? Quem está no trono? Repita comigo: o Pai. Repita comigo: o Pai. Deus soberano. Ele se encontra no trono. E quem é o cordeiro que João descreve? Repita comigo: é o Filho. Jesus, o Filho que morreu e ressuscitou. Aleluia. E esse livro aqui, que o cordeiro pega do trono, daquele que estava no trono, é o plano de Deus para a história, juízo e redenção. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Só o cordeiro, ele foi digno. Ninguém no céu, na terra ou debaixo dela
Aleluia. Sabe o que acontece aqui, irmão? O pai, com o livro na mão selado, entrega a autoridade para o filho. Você não entendeu? O pai pega a autoridade que está em suas mãos e entrega nas mãos do filho. Para quê? Para que Jesus possa e passa a executar o plano final de Deus. Aleluia. E sabe o que acontece? E eu vou encerrar. Sabe o que acontece, irmãos? Depois que o pai entrega para o filho, acontece no céu, não sei como é que foi. Eu liguei para o pastor, que palavra foi essa, pastor, pelo amor de Deus? Ele, por quê, Marcos Paulo? Pastor, porque naquele momento que o filho pega o livro selado da mão do pai, acontece uma explosão de adoração no céu. Tu acredita nisso? Me prove, Marcos Paulo, vou lhe provar. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Tu está imaginando comigo aí? Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa. Aleluia. E o que mais? A Bíblia vai dizer: e vasos de ouro cheios de incenso. E o que é esse vaso de ouro cheio de incenso? São as orações dos santos, a tua oração. A tua oração, ela tem valor. Deus, ele separou, irmãos, eu acredito que não seja ouro, mas foi o que João, ele conseguiu ver, é algo precioso para que o povo pudesse entender. João, ele olha e vê um vaso, aleluia, vasos de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos dentro. A tua oração, ela é preciosa. A tua oração, aleluia, o Senhor, ele tem visto, está dentro do vaso de ouro dele. Oh glória! E o Senhor diz para você, meu filho, acalma, estou eu mandando resposta para você. Eu tenho colhido todas as tuas lágrimas. Eu tenho visto o teu coração entristecido. Eu tenho visto o teu profundo, o teu íntimo. Nenhuma lágrima que você derrama é em vão nas minhas mãos. Oh, aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, e eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue de cada família e língua, e povo, e nação. Eu sei que você não gosta, mas diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: Deus, ele ama você. Diga: Deus, ele te ama. Jesus entregou a vida por você. Irmãos, eu já vi muitos teólogos explicar palavras difíceis, aleluia, que a gente encontra na Bíblia, mas eu não vejo eles explicar João capítulo 3 e versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal, quem é que pode explicar? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa maior promessa não é um carro, a nossa maior promessa não é uma casa, a nossa maior promessa não é um bom emprego, a nossa maior promessa não é se vestir bem, se trajar bem, não. A nossa maior promessa que o Senhor nos prometeu foi o céu, e por isso do sacrifício vivo do Cordeiro.
Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E ele continua aí, eu olhei. Versículo 11, eu ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era 10.000, vezes 10.000, e milhares de milhares. Você pode contemplar, irmãos? Está chegando, está chegando, está chegando. Oh glória, a profecia da figueira está se findando, aleluia, está se findando. O Estado de Israel foi reconhecido como Estado em 1948, aleluia, e o Senhor, Ele fala que de quando a figueira brotasse, não passaria uma geração, ela chega cerca de 75 a 80 anos, está se findando, está chegando, irmãos, está chegando. Aí você faz as contas aí, você que é bom em matemática, de 1948 para cá, está se findando. Jesus, Ele está às portas, para buscar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, aleluia. E eu vou encerrar, versículo 12, onde nós lemos nessa noite, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria, aleluia, e força. Louvado seja Deus, glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, 12, irmãos, mostra uma adoração completa. Poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, tudo isso é atribuído ao Cordeiro. Amém? Estamos diante da mesa. A Santa Ceia não é um ritual, irmão, vazio, não. É um ato de rendição total. Quando participamos da ceia indignamente, estamos dizendo com atitudes o oposto do que o céu proclama. Mas quando participamos com arrependimento, fé e gratidão ao Senhor, estamos nos alinhando com a adoração celestial. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que você possa receber essa palavra, irmão. Guarda ela nas tábuas do teu coração. Amém? Jesus, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, a ascensão, e Ele nos prometeu que um dia voltaria para nos buscar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra, né, irmão? Irmão, é algo tão maravilhoso na nossa vida. É por causa desse livro que foi aberto, hoje nós estamos aqui louvando esse Deus Todo-Poderoso, né, irmão? Um livro santo que nos traz vida, né, irmão? Nos traz sabedoria, entendimento, conhecimento, para nós andar nesse caminho santo do Senhor. E nessa noite, nós vamos ficar de pé para nós fazer a leitura da palavra do Senhor, que as horas não espera, irmão. As horas não espera. Uma palavra dessa tão gostosa, irmão, que Deus usou o seu Filho nesta noite para nos edificar, para nos aprender, é coisa maravilhosa na nossa vida. Se o crente entendesse o que é verdadeiramente um compromisso com o Senhor, essa palavra poderosa que nos ensina, irmão, ela exorta, consola as nossas vidas, para nós estar todo o tempo nesse caminho maravilhoso, na caminhada que o Senhor quer que nós estejamos. Nesta noite nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11,
e versículo 23. Oh Deus maravilhoso, que coisa maravilhosa, irmão. Nos edifica a palavra do Senhor, mas nos restaura. Saímos daqui restaurados esta noite, viu, irmão? Deus está usando cada um de nós, irmão, nesta noite. Deixa Deus trabalhar na tua vida nesta noite. Deus está aqui, irmão. Deus está fazendo algo poderosamente. Deus está sondando o coração de cada crente nesta noite. Oh, glória, aleluias, louvado seja Deus. Eu estou tão alegre, irmão, que eu estou aqui no céu, aleluia. Estou aqui só a benção, irmão, que o Senhor é maravilhoso. Depois de uma palavra dessa, você foi no céu, irmão, e volta, porque é algo maravilhoso. Cantarabás. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. Porque recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Faz isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão, ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes, e poucos que dormem. Porque se nós julgamos a nós mesmos, nós julgamos nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmão meu, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vos reunides para o juízo. Quanto demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Então, irmão, essa palavra maravilhosa. A Bíblia manda nós examinar como é que nós estamos, irmão. Eu vejo muitas vezes, irmão, muitos irmãos, porque passou a semana, teve algum problema que nós, seres humanos, temos. Acontece, irmão, nós somos seres humanos, acontece algo na nossa vida, no dia a dia. Mas nunca deixamos de cear com o Senhor. Ah, irmão, não vou cear porque eu fiz isso e fiz aquilo. Nunca deixe de cear. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Então, nesta noite, você tem a oportunidade de se examinar o que está acontecendo na sua vida. Então, examine. Se os irmãos quiserem vir até aqui, vim aqui até a tribuna, que eu vou orar para os irmãos. Cada irmão que tem um desejo de vir aqui, irmão, examine a si mesmo. Esse examinar, irmão, é para o nosso bem, é para a caminhada, é para nos fortalecer, não é para condenar ninguém. A Bíblia não está condenando, ele manda examinar, né? Examine o homem a si mesmo. Então, se eu tenho algo que está me impedindo de eu cear, eu me examino agora, peço perdão ao Senhor Jesus e tomo minha ceia. Como o meu pão, bebo o meu vinho, né? E a caminhada segue, irmão. Certo? Mas se não tem nenhum irmão, aí mesmo no seu banco, você pode pedir perdão ao Senhor, né? E sair a ceia do Senhor Jesus dessa noite. Com alegria, irmão. Não saia daqui sem cear. Peça perdão, ore ao Senhor, você mesmo. Não quer vir aqui à frente? Faça aí no seu cantinho, tá bom? Vamos cear nessa noite e vamos orar pelo pão, né, irmão? Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Irmão Rui, suba aqui para orar pelo pão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresento aqui nessa noite, meu Pai, este pão. Representatividade, Senhor Jesus, daquele teu corpo rasgado por nós naquela cruz do Calvário. Que nós, meu Deus, meu Pai, a comerdes, meu Deus, meu Pai, que possa, meu Deus, meu Pai, ser restaurado, fortalecido pela tua unção, a tua graça e a virtude do teu poder, Espírito Santo de Deus. Que nesta noite, Pai, eu quero te pedir, já vos te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Convidar a irmã Maria para louvar o Senhor nesta noite. A irmã Maria, esposa do Denilson, está com a oportunidade para louvar o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Nessa oportunidade, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar e adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu esplendor é como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra Jesus. Nessa noite, ele está perguntando: onde é tua dor? Por que choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Sabe onde ele está? Está bem ao teu lado, ouvindo o teu pranto que choras calado. Ele é poderoso, ele é, tudo pode fazer. Abra o teu coração. Nessa noite, o homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco
perguntando onde é tua dor, por que choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo teu pranto, que choras calado. Sabe por quê? Poderoso Ele é, tudo pode fazer, somente abra o teu coração. Nessa noite, um homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele já enxugou todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Já podemos sentir nessa noite, eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. Tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. Aleluia, amém. Glória a Jesus. Aleluias. Meus queridos irmãos, todos os irmãos já pegaram a ceia do pão, o pão nessa noite, todos pegaram o pão. Quem estiver faltando, levante aí a mão. Tem um irmão lá atrás. Olhe lá, irmão. Não, pegou todo mundo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite o Senhor nos abençoe, né? Que todos possam cear nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, na tua presença. Obrigado, Senhor, por te servir, meu Pai. Está na tua mesa ceando nesta noite, Pai. Ah, Senhor, tu é poderoso, tu é santo. Tu nos compraste com sangue precioso, Pai. Oh, teu sangue poderoso, que estamos aqui nesta noite a celebrar contigo nesta noite, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Amém. Glória a Deus. Nesta noite, nós vamos orar pelo vinho, irmão. Irmão Rui, suba aqui, irmão, você. Orar pelo vinho. Glória a Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Com permissão, irmã Elias, por favor, irmão Narciso, possa orar aqui pelo vinho, por favor?
paz do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aqui, Senhor, nós apresentamos, Senhor amado, esse vinho, e nós consagramos, meu Deus, que representa o teu sangue, o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Deus eterno, nessa noite, que ele sirva de alimento, de força, de renovo, Senhor amado, e nós possamos, meu Deus, fazer assim, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Célia está com oportunidade para louvar o Senhor nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o número 301 da nossa harpa cristã. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
Todos cearam, irmãos? Amém? Todos cearam? Falta o Jorge. Vamos aguardar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória. Aplauda a Jesus. Que momento maravilhoso. Jesus é bom, né? Que bênção, irmãos. Meus amados. Cadê o Murilo? Murilo. Eu não esqueci não, viu, Murilo? Murilo, filho da Alcione. Glória a Deus. Completou ano no dia 11, né, de fevereiro. Olha aí, rapaz, que bênção. Vamos dizer o parabéns no 3 para ele bem forte, tá, irmãos? Tá certo? No 3. 1, 2, 3. Parabéns! Deus abençoe, Murilo, sua vida poderosamente. Amém? Irmão, só um comunicado. Sábado, marca na tua agenda, em nome de Jesus. Amém? Evangelismo, dia 28, sábado. Certo? Às 19 horas, tá bom? Diz aí pro irmão que tá do seu lado, diga assim, ó, vem sábado. Não, foi fraco, pelo amor de Deus. Vem sábado. Senão Jesus vai te pegar, diz. Amém? Venha sábado, irmãos. Teve o nosso primeiro evangelismo, né? Gente, o povo tá sedento, irmãos, precisando de uma palavra, de um abraço, certo? E a igreja tem que sair das quatro paredes, amém? Vamos anunciar o evangelho, anunciar o Senhor, que Ele cura, salva, liberta, prepara o homem e leva para o céu, amém? Deus abençoe, irmã Elias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, numa noite tão maravilhosa que nem essa, mas um culto tão maravilhoso que nem esse, irmão. Se tem alguém aí para aceitar Jesus, se reconciliar com o Senhor, venha até aqui à frente para nós orar por você, né? Você chega aqui, o Senhor Jesus derramou seu sangue, morreu naquela cruz para nos dar salvação. Deus está de braços abertos para lhe abraçar. Venha até a Ele, deixe Deus trabalhar na sua vida. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te abençoar. Agora basta você abrir o coração para o Senhor Jesus, né? E nesta noite nós vamos fazer o término do trabalho. Graças a Deus foi uma bênção esse culto. O Senhor operou poderosamente, o Senhor usou cada vaso nesta noite, né? Deus é poderoso, irmão. Ele sabe como fazer, né, irmão? Vamos ficar de pé para nós orar, pedir a misericórdia do Senhor, que Deus nos dê uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, cheia de paz, de livramento, né, irmão? Precisamos disso. E sábado, faz que meu irmão Marcos Paulo, venha, senão Jesus vai lhe pegar, irmão. Como é bom Jesus pegar a gente, né, irmão? Quando Ele pega, dá um abraço, né? Aquela coisa gostosa. Irmão Denilson está com a oportunidade para fazer a oração nessa noite. Irmão Rui, para dar... Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos, a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, oremos. Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido, como é bom, Senhor, esta noite poder estar aqui na Tua presença, porque na Tua palavra vai dizer, Pai, que na Tua presença há fartura de alegria, e nós podemos sentir, Senhor, a Tua alegria, podemos sentir, sair daqui, Senhor, esta noite, de corações abertos. Oh, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada irmão que está aqui presente, Pai. Oh, meu Deus, culto maravilhoso, culto na Tua presença, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Pai. Meu Deus, que nós viemos guardar a Tua palavra, Senhor, na tábua do nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus, Tu és fiel, Tu és poderoso, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, este culto de hoje, Pai, de adoração a Ti, Deus. Que queremos, Pai
Pai, que o Senhor falou no coração de cada um aqui, Senhor. E cremos, Pai, na resposta, Senhor. Cremos que só o Senhor é Deus das nossas vidas, Pai. Oh, meu Deus, nos leva, Pai, até os nossos lares, Pai. Nos livra dos acidentes, dos assaltantes, da bala perdida, Pai. Cuida de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Pai, também aqueles que porventura, Pai, está passando por alguma enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa colocar, Pai, as suas mãos poderosas, as suas mãos sanadoras, Pai. Meu Deus, fica conosco, Senhor. Eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Como eu sempre gosto de receber a bênção apostólica do nosso pastor, né? O Elias passou o cajado para mim, mas amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os fiéis que aguardam a vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém e graças a Deus.